é isso, estamos para um vídeo diferente hoje. A gente vai comparar 2 filmes, um de 75, outro de 2004, e tem temáticas muito interessantes no nosso universo que junta terror e questões que nós, pessoas socializadas como mulheres, passamos dia sim, dia também. Mas será que os dois se sustentam na crítica? São 2 filmes muito diferentes entre si, ambos baseados em um livro. Vamos falar de The Stepford Wives. Ele é originalmente um livro escrito pelo Ira Levin em 1972. Ira Levin, que é autor de O Bebê de Rosemary também. Mas então em 75 a gente teve uma versão chamada Esposas em Conflito, né, no título nacional, dirigida pelo Bryan Forbes. E em 2004, o Frank Oz dirigiu a versão que no Brasil recebeu o título de Mulheres Perfeitas. São 2 filmes com tons muito distintos, por mais que a história base seja a mesma. Mas antes disso, oi, eu sou a Nath. Eu sou a Sil. E nós somos as Rainhas do Grito. Se você gosta de universo, terror e afins, não deixe de conferir outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Acho que vale uma inscriçãozinha, um comentário, não custa nada. E a gente também está no nosso podcast sobre filmes de terror dirigidos por mulheres. Estamos em todas as redes sociais com vídeos menores. E também no Apoia-se, que é a partir de R$5, que é menos que um café expresso, tá bom? Que você pode ajudar a gente a continuar aí neste mundinho virtual. É isso. Tristeza, né? O preço do café. Cara, bicho, café é tão bom. Bem, então do que se trata, né, The Stepford Wives? A gente tem no filme original, então, essa mulher chamada Joanna Eberhard, que é uma mulher, eu já vou jogar aqui, que ela é uma mulher muito bonita casada com um homem muito feio. Toda vez, não falha. Ai, uns Jurandir. Sempre. Sabe? Fotógrafa, né? Toda belíssima com a vida dela, mãe de 2 filhos, mas um companheiro, assim, que... Deixa a desejar. Escolhas, né? Bom, eles moram em Nova York e eles estão se mudando meio a contragosto, né, para Joanna, para essa cidade chamada Stepford, que é um lugar assim cheio de casarões no subúrbio, e tem muitas mulheres que moram nesse lugar que estão sempre muito arrumadas, cabelo perfeito, maquiagem, um visual meio anos 50, dona de casa anos 50. Então, e a Joanna, que é essa fotógrafa aspirante, né, ela ainda não conseguiu desenvolver uma carreira, por mais que ela queira, ela vai parar nesse lugar e fica meio deslocada ali, mas ela conhece uma outra mulher que está numa situação mais similar à dela, chamada Bob, que parece não tá nessa mesma pegada assim de dona de casa. Tem uma terceira também, que é a Charmaine, e as 3 acabam criando vínculos ali, principalmente a Joanna e a Bob, mas a Charmaine também. A Charmaine joga tênis, ensina a jogar tênis, tem uma quadra em casa, é um lugar de classe super alta, assim. Eles falam que é uma cidade perfeita ali, né, que eles não precisam trancar as portas, é super seguro, e a gente tem um grande Ctrl+C e Ctrl+V da maioria das mulheres que residem ali, né, então são todas donas de casa. Nos diálogos elas falam sobre servir os maridos, que a alegria do dia é cozinhar para as crianças, para os maridos, etc. E eu acho que a gente tem aí a maior red flag que pode existir, que não é só um subúrbio cheio de gente branca que se veste igual, faz tudo igual. Mas o marido da Joanna começa a participar do Clube dos Homens. Men's Association. Men's Association. Num casarão em que as mulheres não podem entrar também. Não pode. Né? Você não pode saber o que se passa lá. Até Exato. que um dia eles fazem uma reunião na casa dela e ela tá lá. E aí o papo começa a ficar estranho, né?
E a Joana tenta começar meio que um clube das mulheres também, né? E ela chama essas duas amigas dela, mas as outras mulheres da cidade também, algumas que topam participar, para falar, ela sugere, né? Falar do relacionamento, falar do dia a dia, falar da vida, enfim. E essas três que não são o Ctrl-C, Ctrl-V, falam, né, principalmente dos relacionamentos com os maridos, que não são bons relacionamentos, estão lá desabafando, e quando chega a vez dessas mulheres que já moravam lá antes falarem, é sobre o melhor produto de limpeza, sobre como o produto XYZ deixa a casa impecável. E elas falam, parece que elas estão fazendo uma propaganda, né, entre elas, assim, mesmo no diálogo. E a Joana fica super decepcionada, né, com esse encontro. Ela acaba sendo, né, essa pessoa que vai investigar o que está acontecendo. E, considerando, assim, que é um filme que vem de um livro do Ira Levin, eu acho que ele tem muitas similaridades, inclusive, com o Bebê de Rosemary, porque ela acaba sendo essa mulher que é desacreditada, porque ela sabe que tem algo estranho acontecendo, ela percebe as mulheres mudando, e o marido fala o quê? Você vá pra terapia. Ah, eu quero mudar Você tá daqui louca, só se vai você tomar um for pra remedinho, terapia. vai tomar um remedinho que passa. Em O Bebê de Rosemary a gente tem muito disso também, né? A mulher que tá grávida do demônio. Aquele climinha de seita, né? Tá todo mundo conspirando algo. E o grande pivô da situação toda, né, que traz o ápice aí do meio do segundo ato pra frente, é que essa amiga dela, Bob, que também tá investigando junto com ela, passa a se comportar igual às outras mulheres Ctrl-C, Ctrl-V, e aí ela fica sem esse apoio, sem essa testemunha, e vai atrás, e ela até vai para a psicóloga, ela conta para a psicóloga, ela faz um plano de fugir com a psicóloga, e aí ela volta para pegar essas crianças e sair fora, e aí ela é confrontada, e a gente descobre, porque assim, gente, é um filme de 75, não tem como não dar spoiler, né? E aí a gente descobre que essas mulheres, elas são meio que fabricadas, a versão original delas é apagadas aí da história, e ela até encontra a versão Ctrl-C, Ctrl-V dela, trancada lá no Clube dos Homens. Eu acho que tem até uma coisa interessante nesse filme, que tem uma cena que ela tá conversando com uma mulher mais velha, e a mulher mais velha fala assim, você viu que vai mudar um casal negro pra cá? Aí a mulher fala, mas a gente é super progressista e liberal. A gente tinha até um restaurante deles aqui. E aí depois, né, a gente percebe que não é um filme que não tem final feliz, né? Ela não consegue escapar. Ela é encontrada lá no mercado, que inclusive essa cena do mercado, delas andando com o carrinho, falando, oi fulana, bom dia, bom dia. É uma cena que serviu de inspiração para muitos filmes copiam e colam essa cena, tem ela como inspiração, então eu acho legal ver no original, assim, mas é um filme muito triste, e quando ela confronta o dono da associação, ele fala assim, ela pergunta por quê, e ele fala assim, porque a gente pode. Exato. E é isso, e é um filme de 75, e assim, vocês acham que não ia acontecer isso agora, né? Exato. É triste. Eu acho até interessante como esse cara, que é o chefão lá, né? Chamam ele de Diz, porque ele trabalhava na Disney. E é uma coisa, assim, os vilões maiores são a Disney e as Big Techs, né? Porque elas viram essas mulheres que são, como a Nath disse, fabricadas, são robôs, né? Até quando a Joanna acaba atacando a Bob, né? Para meio que provar o que estava acontecendo ali, e a Bob, tipo, dá um defeito, assim, que eu acho muito perturbador de ver também. Ela fica repetindo frases e andando pela cozinha assim, sem rumo. Chão. Exato. Olha o crime. É isso, mas como você disse também, eu acho um filme muito triste, principalmente as duas cenas que mais me pegam são quando a Charmaine é mudada e destroem a quadra de tênis dela, que o marido não gostava, nunca gostou, então vai tirar essa quadra e colocar alguma coisa lá para ele, que ele queria nessa casa. E quando a Joanna tá na psicóloga, né, e ela fala, vai ter uma mulher que é igual a mim, ela vai cozinhar perfeitamente, e a casa dela vai estar sempre limpa, mas ela não vai tirar fotos e não vai ser eu. Eu acho muito triste, assim,
essa fala dela, e é justamente o que vai acontecer, porque como a Nath disse, não é um filme com um final feliz. Mas acho que é um final coerente também, para como essa história estava se encaminhando. Infelizmente, né? Mas comprova, reforça toda a crítica que ele tá fazendo, né? E aí a gente volta nessa questão de tradwife, de servidão, de que a mulher perfeita ela é aquela que pode ser extremamente controlada, mas mesmo assim é descartável, mulheres são objetos, e aqui nosso maior inimigo é o patriarcado. Isso, sempre. E aí a gente vai para o filme de 2004, que... Puta que... Olha, aqui a gente tem algumas diferenças, então a principal... É a Joan, o nome dela, né? É a Joana também. É a Joana também. Ela tem um programa de reality show muito famoso, ela é produtora, ela é rica, ela é super bem sucedida. E muito duvidoso também. São os reality shows cagadíssimos. Muito duvidoso. Inclusive, um que a gente tem algumas versões reais disso, que até começa o filme com esse reality de que os casais são separados e eles são tentados por garotas de programa e pessoas, super padrões, gostosas, etc. E no final eles têm que decidir se vão voltar com a pessoa que eles entraram ou se vão ficar solteirão, vivendo a vida boa. E aí um desses participantes perde a esposa para um monte de homem gostoso lá. E ele fica revoltado e num evento da emissora ele vai lá e fala que vai matar todas as mulheres. Já começa aí, né? E aí, a Joana, ela é mandada embora, convidada a se retirar do seu emprego. E o marido fala assim, amor, vamos descansar numa cidadezinha aqui do lado, ó. Chama Stepford. E a gente pode ir lá para você dar uma respirada, se recuperar. E aí a gente tem essa mesma premissa de que todas as mulheres são iguais, os homens também, tem a associação dos homens que é secreta. E a diferença começa que é revelado que elas são robôs logo cedo, de uma maneira muito escrachada, porque aqui não tem esse tom de terror, ele tem o tom comédia pra coisa toda. Então, eles pisam no botão que faz o peito da mulher aumentar. É ridículo. Não é ridículo. E ainda trazem o token do personagem LGBT. Porque daí só assim, não, a gente é tão progressista que nós vamos botar um casal de homens aqui, só que é uma representação podre. É só pra ser, o token cômico, a gay espalhafatosa, que aí depois quando vira esse robô, ele começa a se vestir de uma forma muito mais sóbria e falar muito mais sério e com cabelo muito mais não pode conservador. Dar pinta de viado, exato, tá bom? Vira o gay conservador, assim. Exato. Eu acho muito cagado. Eu não gosto também da Bob nesse filme, porque é isso, a Bob no filme original, a casa dela não era, assim, ela falava que não era exatamente, assim, o exemplo da limpeza. Mas você entrava lá, tava super ok a casa, assim, né? É que pra mulher tem que estar impecável. Se não estiver brilhando, então você não fez o seu serviço, né, de casa. Essa Bob, primeiro que ela é retratada como uma mulher largada, porque não usa maquiagem, porque, enfim, se veste com roupas mais largas, né? Então, por isso, ela é largada. Se esqueceu de si, não se cuida, né? E você entra na casa dela, é tipo uma zona absoluta. O lixão assim, da mãe. Exato. Então, são essas representações muito estereotipadas, muito caricatas. A Joanna, ela acaba muito antes de entender o que está acontecendo, muito antes de ela mesma, das pessoas ao redor virarem robôs, ela fala, tipo, gente, e se a gente entrar na onda? Sabe? Então, ela mesma resolve que vai virar essa dona de casa. Assa 5 mil muffins, sabe? Para as crianças levarem na festa, sei lá o quê. Então, ela mesma já começa a ir nesse sentido, né? E depois é que eles vão também, acabam investigando e descobrindo o que está acontecendo. A Bob também é transformada, enfim.
Mas até o Frank Oz, que é o diretor, tem filmes que eu gosto muito, inclusive ele dirigiu, por exemplo, O Cristal Encantado, trabalhou muito com o Jim Henson, né, dos Muppets e tal. Então é um cara bom, assim. E ele falou que foi um set ruim, as pessoas brigavam muito, tinha um final diferente, mais pessimista, que em exibições teste não foi bem aceito, porque as pessoas precisam, né, do final feliz. Ai, Então teve Hollywood. muita refilmagem, teve muita mudança de tom, então foi uma produção conturbada, que talvez se tivesse ficado na visão original, poderia ter sido algo mais interessante, algo talvez mais próximo do filme de 75 ou do livro, né, de 72. Total, e aqui a gente tem um outro ponto que ele tenta fazer uma crítica, que é todas essas mulheres, elas já estiveram em posição de poder. Então, todas elas são mulheres muito mais sucedidas, melhor sucedidas do que os seus maridos, donas da porra toda, enfim. E o que a gente não tem essa informação no original, mas é isso. Ela descobre depois, bem-vindos ao futuro, que o futuro é esse, é o futuro, obviamente, para homens. E o final feliz estraga tudo. Porque é isso, né? Igual você estava falando, é muito caricato as coisas, é muito mal representado. É um filme que, infelizmente, não sustenta a crítica que ele tenta fazer. Porque aí ele acaba cedendo e a gente chega no momento fã ou hater, né? Porque a gente entra aí nesse final feliz, enfim, a gente tem também a Nicole Kidman com um Jurandir qualquer, que eu esqueci o nome dele. Matthew Broderick. Desculpa, Matthew Broderick, eu sei que você tem o seu valor, mas você. Assim, né, na balança ali tá um pouco nada contra, mas que é esse homem ressentido, ela consegue confrontar ele fala assim, porque eu que sou abaixo de você, é você que ganha mais, é você. É um filme que ele até tenta ser crítico, mas todo o resto ele faz ao contrário. Inclusive, quando eu vi que era a Bette Midler que faz a Bob, eu fiquei assim, eu amo! Ai, maravilhosa! Achei que ia ser uma personagem mais sarcástica, mais espertona, assim. E eu acho tudo muito mal aproveitado. O final, pra mim, é um grande tiro no pé. Eu acho que tudo bem a gente fazer adaptações e, por exemplo, você vai trazer para o mundo atual, você modernizar algumas coisas até aí, beleza. Mas até revelar que elas são robôs sem ser uma grande coisa, é tipo uma info bem jogada, assim. Então, acho que perde um pouco desse peso que poderia ter para ser firme na crítica, né? Com certeza. É um pouco triste, né? Até tem seus momentos, tem algumas falas, assim, tipo quando o marido, o Walter, né, tá falando de tudo que a Joana é melhor do que ele, assim, ele fala, até no sexo você é melhor, não negue. Ela, tipo, eu não ia. Não ia negar. Mas é isso, são poucos momentos, assim, pontuando ali uma história que, no geral, é esse desserviço. Essas mulheres nesse filme, elas não morrem, né? Então todo mundo volta ao normal depois. Então é esse final felizinho que, novamente, no filme de 75, o final infeliz, né, era coerente com a história. E nesse tudo acaba bem e a culpada de tudo no final é uma mulher. É de fuder, né? Uma mulher traída. Mais uma vez, o inimigo a quem? Homens! É isso. Nem todo homem, mas sempre um homem, né? Nenhuma surpresa. Nenhuma. Bom, então eu acho que a unanimidade aqui hoje é de que temos uma preferência, sim, pelo filme original. E recomendamos bastante. É isso, assistam o original, o remake, o que vocês quiserem, mas voltem para comentar com a gente o que vocês acharam. Mas é isso, reforço a indicação do original mesmo, que é muito melhor. Eu não li o livro, fiquei curiosa depois que eu assisti o original, gostaria de ler, mas se você leu, também pode vir aqui falar se teve alguma diferença, algum detalhe que você acha interessante que não foi pro filme, enfim. Também aceitamos sugestões de outros filmes que tem remake e original pra gente comparar, que a gente grava com o maior prazer. E a gente se vê por aí também no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.